Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, da parte de mecanismos, né, cálculo técnico aí aplicados a mecanismos. E aqui vamos para uma nova situação, né, aqui no caso envolvendo engrenagens. Com base na figura abaixo, qual RPM que deve ser aplicado à engrenagem Motura 1 para que o sistema atinja uma velocidade tangencial de 80 metros por minuto? Informe a RPM da engrenagem movida 2, 42 dentes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui, né, a gente tem a questão da aplicação da rotação, né, ou seja, você vai ter lá a relação de giros e aqui, como as engrenagens têm dentes diferentes, né, ou estão em planos diferentes também, é importante ficar atento com isso. Você vai ter rotações diferentes, né, a não ser essa daqui que está no mesmo eixo, né, então a rotação dessa aqui vai ser a mesma rotação dessa. Mas, em resumo, quando a gente fala sobre essa questão da velocidade tangencial, é a velocidade periférica que a engrenagem vai desenvolver durante o giro, né? E muitas vezes sistemas, né, parametrizados, eles levam em consideração a alteração do parâmetro é exatamente da velocidade, porque é aquilo que vai estar transmitindo, exemplo, uma esteira, né, um sistema de içamento, enfim. E aí, nesse caso, observa que o objetivo é exatamente a gente verificar, né, a RPM que vai ser aplicada nessa engrenagem motor A1 para que o sistema atinja a velocidade de 80 metros por minuto. Aqui tem um ponto até importante, né? Ele vai atingir 80 metros por minuto nesse sistema aqui, né? Nesse sistema aqui. Esse outro sistema aqui, ele vai ter uma outra velocidade porque ele vai partir de uma rotação diferente, né? Então, esse 80 metros por segundo vai ser só essas duas engrenagens. Se a gente tivesse mais engrenagens no mesmo plano, aí todas elas teriam a mesma velocidade, né? Bom, então esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes porque ainda tem um cálculo aqui, né, que ele pede para informar a RPM da engrenagem movida 2, 42 dentes, que é essa última aqui. Então nesse vídeo aqui eu vou só me deter no cálculo da velocidade da RPM com base na velocidade tangencial, tá bom? E aí o primeiro passo que a gente precisa, já que a gente está falando de velocidade tangencial, é encontrar o diâmetro primitivo, né, que é onde vai ter a base de impulsionamento aí dos dentes da engrenagem, né? Ou seja, o diâmetro externo da engrenagem, por mais que a gente esteja falando lá de questão de velocidade tangencial periférica, ele não vai ter tanta importância porque a engrenagem ela não tem transmissão no topo do dente, né? Ou seja, levando em consideração a altura do dente. A transmissão ela vai correr quase que em um valor intermediário, né? Quase, né? Não exatamente o valor intermediário, que vai ser a base ali do diâmetro primitivo indicado, né? E aí, para saber o diâmetro primitivo, aqui a gente tem exatamente essa informação, que é o módulo das engrenagens, módulo 2,5. Um detalhe importante, né? Essas engrenagens, ou seja, o sistema que realmente está engrenado, o sistema engrenado, ele precisa ter o mesmo módulo, né? Então, exemplo, esse sistema aqui tem que ter o mesmo módulo, da mesma forma que esse aqui tem que ter o mesmo módulo. Mas como são planos diferentes, a gente poderia ter nesse eixo aqui, né, um módulo diferente da engrenagem aplicado ali ao sistema, né? Desde que essas duas tivessem o mesmo módulo, né? Então 2,5, eu sei que essa aqui e essa aqui é 2,5. Essa outra aqui a gente vai levar em consideração que seja 2,5 também, mas ela poderia ter um módulo diferente. O módulo ele vai trazer exatamente a proporção no que diz respeito à altura do dente, levando em consideração a geometria, né, padrão que a gente tem ali referente a dente de engrenagem, né? Quando a gente fala de geometria padrão parece ser algo simples, né, mas uma geometria bem complexa, né, referente a dente de engrenagem. Aí, quem tem dúvidas pode procurar, né, material, livros, vídeos aí falando sobre a questão só da geometria do dente da engrenagem, que é algo bem complexo, né? Então o módulo ele vai fazer essa ação referente ali à proporção da altura. Beleza, então nesse caso aqui a gente tem a indicação do número de dente da engrenagem motor A1, né? Ou seja, essa engrenagem aqui vai estar recebendo, né, a indicação da rotação de um motor, né? E como a gente quer essa velocidade tangencial, a gente vai encontrar RPM por ela. E aí no caso, esse primeiro passo vai ser exatamente encontrar o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo da engrenagem vai ser o módulo
multiplicado pelo número de dentes, né? Ou seja, nesse caso aqui, se a engrenagem 1 ela tem 14 dentes, né? O módulo é 2,5, então é só multiplicar um pelo outro que a gente vai encontrar o diâmetro primitivo, né? 14 multiplicado por 2,5 vai dar igual a 35 milímetros, né? Então seria ali o valor referente a esse diâmetro primitivo. Dito isso, né, aí agora a gente tem a base para poder encontrar converter na verdade, né, essa relação do deslocamento da engrenagem, né, com base na velocidade tangencial para saber ali a RPM. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Toda vez que essa engrenagem der um giro, a gente vai ter um deslocamento óbvio, né, de 360 graus. Né? Um giro vai significar ali 360 graus de deslocamento angular. Né? Então você vai ter esse deslocamento ali 360 graus. Só que aí o que é que precisa ficar atento? O perímetro que essa engrenagem ela vai ter. Né? Ou seja, o perímetro ali onde vai ter exatamente o impulsionamento ali dentro da engrenagem. Aí por isso que essa questão do diâmetro primitivo é importante para a gente poder encontrar o perímetro. Por quê? Toda vez que essa engrenagem ela deslocar 360 graus, é como se a gente estivesse pegando aquela relação do perímetro e deixando o perímetro circular e deixando ele planificado. Né? E aí é onde vai ser a nossa base para poder converter essa relação da velocidade tangencial para a RPM. Né? Então a gente precisa desse cálculo aqui do perímetro. O perímetro vai ser exatamente o diâmetro, né? Nesse caso aqui chamado dp, multiplicado por 3,14. Né? Ou seja, a gente sabe que o diâmetro primitivo é 35 milímetros e a gente vai multiplicar agora por 3,14. Na verdade vai multiplicar por π, né? Eu estou colocando ele de forma simplificada como 3,14. Né? Então 35 multiplicado por 3,14 vai dar 109,9 milímetros. Eu vou arredondar aqui para 110 milímetros, tá bom? Então vou levar em consideração que esse seja o perímetro, né, aí da engrenagem. Então, dito isso, se o perímetro é 110 milímetros, quer dizer que toda vez que essa engrenagem der um giro, é como se ela tivesse um deslocamento, ela convertesse para um deslocamento linear de 110 milímetros. E aí o que acontece? A velocidade tangencial que ela está pedindo aqui é de 80 metros por minuto. 80 metros por minuto. E aí, no caso aqui, como converter para milímetros, né, eu posso converter 80 metros para milímetros ou milímetros para metro. Eu vou fazer a conversão de metros para milímetros. Né? 80 metros por minuto, já que um metro corresponde a 1000 milímetros, é a mesma coisa do que 80.000 milímetros por minuto. Então, o que é que acontece? Toda vez que a engrenagem dá um giro, isso aqui é fixo, né? Faz parte dessa relação ali da engrenagem. Toda vez que ela der um giro, ela vai deslocar 110 milímetros. E a gente quer atingir quanto ali de deslocamento? 80.000 milímetros, né, por minuto. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Dividir 80.000 por 110. Né? Então, a gente vai chegar exatamente aí à relação da rotação. Né? E nesse caso aí, em minutos, né? 80.000 dividido por 110 vai dar 727 RPM aproximadamente. Vai arredondar aqui para 728. Então 728 giros por minuto. Então o motor, aplicando essa rotação de 728 giros por minuto, vai converter aqui para essa engrenagem 1 um deslocamento linear periférico aí de 80 metros, né? Ou seja, 110 giros, né? Vai corresponder exatamente a esse deslocamento, né? Já que toda vez que ela der um giro, ela vai estar deslocando 110 milímetros, né? Então quer dizer que com 728 giros, a gente vai ter exatamente, vou fazer aqui o cálculo reverso, né? Ou seja, se a gente vai ter 728 giros em um minuto, e cada giro ele desloca 110 milímetros, né? Ou seja, multiplicando 728 por 110, a gente vai chegar aí aos 80.000 milímetros de deslocamento, né? Aproximadamente. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta é exatamente 728 RPM, na primeira parte do cálculo, tá bom?
Então vou dar uma pausa nesse vídeo e depois a gente vem com a segunda parte, que é para chegar à rotação da engrenagem movida 2, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer e até mais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte, né, aqui do vídeo referente a esse cálculo de transmissão. Eu vou até reler novamente aqui o enunciado para a gente entender o cálculo que a gente fez no último vídeo, né? Com base na figura abaixo, qual RPM que deve ser aplicado à engrenagem motora 1 para que o sistema atinja uma velocidade tangencial de 80 metros por minuto e informe a RPM da engrenagem movida 2. Então a primeira parte foi exatamente para calcular esse RPM para que esse sistema aqui ele atinja essa velocidade de 80 metros por minuto. A gente fez o cálculo na aula passada e chegamos a 728 RPM, ou seja, a rotação que vai ser aplicada aqui nessa engrenagem é de 728 RPM. E aí, com base nessa rotação, a gente vai para o cálculo 2, que é chegar à rotação final, né, que seria dessa engrenagem movida aqui 2. Né? Então, o que é que acontece? Serão basicamente dois cálculos. Né? A gente vai ter o primeiro cálculo que é referente a esse sistema aqui, que é para saber a rotação dessa engrenagem maior, né, engrenagem movida 1. Porque, sabendo essa rotação, é a mesma rotação desse eixo completo, ou seja, a rotação dessa engrenagem aqui também. E aí, no caso, para a gente saber essa rotação, a gente vai ter o seguinte, vou chamar aqui de N1, a gente vai ter 728 RPM multiplicado pelo número de dentes da engrenagem motora, né, ou seja, 728 multiplicado por 14, e o resultado é só dividir pelo número de dentes da engrenagem movida, né, nesse caso aqui, que é essa engrenagem com 28 dentes. Então, está aqui 28. Então, a gente vai ter 728 multiplicado por 14, vai dar 10.192. Esse resultado a gente divide por 28, né? E chegamos aí à rotação de 364 RPM. Ou seja, a rotação dessa engrenagem aqui é de 364 RPM, porque esse eixo como um todo possui esse giro, beleza? Então essa engrenagem motora 2 tem 364 RPM. Só que o nosso objetivo é fazer o cálculo dessa outra aqui maior. Aí eu vou chamar aqui de N2. Então a gente vai ter agora, vou até copiar do jeito que está aqui, só fazer ali a substituição. Então a gente vai ter basicamente o seguinte: se no último vídeo, se na última parte agora a gente usou 728, a gente agora vai usar 364, porque é a rotação dessa engrenagem aqui. E como a gente quer saber dessa maior, o que nos interessa é essa rotação da engrenagem com 14 dentes, a motora 2. Então, eu vou substituir aqui por 364 e a gente vai multiplicar por 14, mas porque também essa engrenagem tem 14 dentes. Se fosse 20, 25, a gente ia colocar esse valor. Então, aqui o 14 permanece e divide agora por 42, que é o número de dentes da engrenagem movida 2. Então, a gente vai ter 364 multiplicado por 14, vai dar 5.096, dividido por 42 vai dar ali 121,3 RPM aproximadamente. Então a gente vai ter aqui 121,3 RPM aproximadamente, ou seja, essa aqui é a resposta referente a essa segunda parte, que seria informe RPM da engrenagem movida 2, 42 dentes, 121,3 RPM, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o canal a se fortalecer, participe da nossa aba comunidade, acesse lá nossos quiz, teste seu conhecimento e é isso. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, a parte de cálculo técnico, e vamos aqui para análise desse vídeo. Um sistema deve ser parametrizado para que uma moça acionada por um servomotor tenha um fechamento em 35 segundos, onde a abertura do ponto de partida da moça é de 5 polegadas, sabendo que o sistema de transmissão da moça é de um fuso compasso de 20 fios por polegada. Informe qual RPM que o motor deve desenvolver para fechar a moça com o tempo indicado. Então vamos aqui em partes. O primeiro ponto, essa questão de fios por polegada. Vou até mudar aqui a tela, dar um zoom aqui. Quando a gente fala que o sistema tem 25 fios por polegada, ou seja, significa que tem 25 filetes em um comprimento de 1 polegada.
E aí, no caso, a gente precisa converter ali para milímetros, né, esse passo, né? Então, a indicação que você vai ter ali em fios por polegada é a quantidade de filetes que você vai ter em uma polegada. Nesse caso, dividindo por 25,4, você vai chegar exatamente ao passo ali em milímetros, né? Então, é importante ficar atento com isso. E essa informação do passo, ela tem uma relevância muito grande, porque toda vez que esse servomotor ele der um giro, a moça ela vai deslocar de fechamento exatamente o passo, né? Então a gente precisa saber esse passo para poder saber o quanto é que ela vai deslocar por giro. E no caso, o objetivo aqui desse sistema é exatamente que ela feche, tem um fechamento de comprimento, né? Está aqui indicado de 5 polegadas, né? Ou seja, que esse fechamento de 5 polegadas ele seja feito em 35 segundos. Ou seja, 35 segundos para poder fechar ali a moça, né? A ação ali de fechamento da mesma. Inclusive, isso traz até uma ação de análise, né? Eu colocar aí para um vídeo posterior, o cálculo da força ali de fechamento, né? Levando em consideração ali a questão da massa, velocidade da moça. Beleza. Bom, então a gente tem essa abertura de 5 polegadas que precisa ser completada em 35 segundos e tem um passo ali que é 20 fios por polegada. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai converter logo esses valores, né? 5 polegadas, que é o fechamento dela, né? Convertendo para milímetros, né? Só multiplicar por 25,4, né? Já que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros, já que a gente tem 5 polegadas, vai ser 5 multiplicado por 25,4 para converter para milímetros, né? Ou seja, vai dar 127 milímetros. Ou seja, pouco mais de 12 centímetros, né? Então seria um fechamento de 12 centímetros, né? Um pouco mais de 12 centímetros em 35 segundos, né? Aí para fechamento da moça. Beleza. Então, a gente já sabe lá que é 127 milímetros. Vamos aqui para a conversão do passo. 20 fios por polegada. Convertendo para milímetro, o que é que a gente vai fazer? 25,4 dividido por 20. Né? Ou seja, são 20 filetes num espaçamento aí de 25,4 milímetros, né? Então 25,4 dividido por 20 vai dar aí aproximadamente não, né? Vai dar 1,27 milímetros, né? Ou seja, seria o passo aí desse fuso, né? De transmissão, beleza? Então no próximo vídeo a gente volta com o cálculo para saber a rotação que deve ser aplicada nessa amostra para ela fechar aí em 35 segundos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, participe da nossa aba comunidade, né? Teste seu conhecimento lá, participando das nossas perguntas, e é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Referente aí à parte de cálculo técnico, né? O segundo vídeo aí dessa análise, dessa questão, desse problema. Né? E aqui a gente vai, vamos reler logo aqui o enunciado para entender o sistema. Né? Um sistema deve ser parametrizado para que uma moça acionada por um servomotor tenha um fechamento em 35 segundos, onde a abertura do ponto de partida da moça é de 5 polegadas. Sabendo que o sistema de transmissão da moça de um fuso é confuso, né? É um fuso com passo de 20 fios por polegada, informe com a RPM que o motor deve desenvolver, né? Ou seja, com a RPM do motor, para que a moça feche, né, dentro do tempo indicado. Então, no último vídeo a gente fez algumas conversões, né, no caso 5 polegadas, que é a abertura da moça, a gente converteu para milímetros, chegamos aí a 127 milímetros, ou seja, quer dizer que em 35 segundos essa moça vai ter que ter um deslocamento de aproximadamente 127 milímetros. E aí o que acontece? Outro detalhe importante que a gente converteu foi o passo, né, o passo do parafuso, né, do fuso de transmissão é de 20 fios por polegada. Para converter para milímetro, né, é só pegar 25,4 milímetros e dividir pelo valor indicado lá em fios por polegada, ou seja, chegamos a um passo de 1,27 milímetros. Né, então são esses valores. Agora vamos analisar aqui o sistema como um todo. Esse passo ele representa o seguinte: toda vez que o motor der um giro, a moça vai deslocar 1,27 milímetros. Toda vez que ele der um giro, a moça vai deslocar 1,27 milímetros. E qual é o deslocamento que ela precisa realizar? Né?
de 127 milímetros. Né? Por que 127 milímetros? Não é 5 polegadas a abertura, né? Ou seja, convertido para milímetros, deu 127, ou seja, ela precisa deslocar 127 milímetros. E a gente sabe que por giro, ela desloca 1,27 milímetros. Então, o que é que a gente pode fazer? 127 milímetros de deslocamento total, dividido por 1,27 milímetros por giro. Está aqui, rev. Isso aí vai nos dar exatamente o que? A quantidade de giros que essa moça precisa ter para fechar completamente. 127 dividido por 1,27 vai dar exatamente 100. Ou seja, essa moça ela precisa ter 100 giros para ela fechar completamente. E aí, nesse caso, a gente tem que entender que é em 35 segundos. Né? Então, a gente pode fazer uma relação proporcional, né, da seguinte forma, né, já que eu quero chegar a RPM. Né? 100 giros em 35 segundos, né, 35 segundos, vai equivaler a quantos giros? Vou colocar aqui x giros em 60 segundos. Por que 60 segundos? 60 segundos é 1 minuto, consequentemente seria a parametrização aí em RPM. Né? Ou seja, a gente teria 100 multiplicado por 60, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, a gente teria 100 multiplicado por 60 e o resultado dividido por 35. A gente chegaria à quantidade de giros em 1 minuto. 100 multiplicado por 60 vai dar 6.000, dividido por 35 vai dar aproximadamente 171. Ou seja, 171 RPM. Então, esse motor parametrizado com 171 RPM desenvolveria na moça um fechamento de 127 milímetros de abertura em um tempo de 35 segundos. Né? Então, seria aí o valor indicado, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer. E é isso. Valeu!